Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Cresceu o número de roubos de cargas em São Paulo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O roubo de cargas vem crescendo em São Paulo desde 2010. Em abril deste ano, o aumento foi de 8,5% em todo o estado e de quase 20% só na capital paulista, na comparação com abril do ano passado. O tipo de roubo que promove mais prejuízos são aqueles que acontecem em grandes depósitos do interior, como Santos e Campinas. Apesar dos altos valores, essa modalidade, geralmente relacionada a quadrilhas especializadas, representa somente 8% do total. A maior parte são os chamados roubos de conveniência, quando os criminosos abordam os motoristas no momento da descarga, fazendo uso de grave ameaça e quase sempre de violência. No terminal de cargas Fernão Dias, em Guarulhos, nossa equipe encontrou vários caminhoneiros que já foram vítimas ou conhecem pessoas que já foram vítimas de criminosos. O Alexandre trabalha como motorista há 23 anos. Tanto ele quanto o pai dele, que também é motorista, já foram vítimas dos bandidos. Ele diz que já viu até casos de homicídios nas estradas. Um amigo meu já perdeu a vida em assalto. Teve um caso de um que foi mulher. Ele foi dar carona à mulher e era uma emboscada, né? A supercarreta que bateu ontem na Zona Sul só deve ser removida hoje, no final da noite. O acidente travou o trânsito na região. O comboio, monitorado pela Companhia de Trânsito, seguia de madrugada pela Avenida Cupecê, no Jardim Miriam, quando o engate rompeu e a parte que levava a carga, um transformador industrial de 200 toneladas, voltou e bateu contra duas lojas. Ninguém se feriu. A carreta articulada tem 104 metros de comprimento, quase o mesmo de um campo de futebol. 32 eixos, mais de 250 pneus. Com a via bloqueada no sentido bairro, a CET implantou uma faixa reversível na pista sentido centro. Olha, essas madeiras que estão chegando agora, o pessoal está descarregando, vão servir para calçar a carga, no caso o transformador, e aliviar o peso aqui nesta estrutura, onde estão os eixos que foram danificados. Esses eixos vão ser trocados aqui mesmo. Depois disso, é só engatar de volta essa estrutura nos cavalos. São 5 cavalos, 5 caminhões que puxam tudo isso aqui, que pesa 500 toneladas. Só que esse trabalho todo deve demorar, segundo a previsão inicial, 10 horas para ser concluído. A carreta saiu de Jundiaí há uma semana com destino ao Porto de Santos, trajeto que levaria 20 dias. A partir do ano que vem, o Enem será obrigatório para quem quiser pedir o FIES, o financiamento estudantil. O Ministério da Educação publicou hoje uma portaria que torna o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, obrigatório para todos os candidatos ao FIES. A regra passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. Apenas candidatos que tiverem feito 450 pontos no Enem e não tiveram zerado a redação poderão se candidatar ao crédito estudantil pelo FIES. Antes da determinação, os professores que exercessem o magistério em escolas públicas e os alunos que concluíram o ensino médio até 2010 não precisavam fazer o exame. As inscrições do Enem estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de junho no site do INEP, enem.inep.gov.br. Os preços dos medicamentos podem variar quase 1000% em São Paulo, segundo o Procon. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 7 deste mês e analisou os preços de 68 medicamentos entre genéricos e de referência de 15 farmácias da capital paulista. Os preços variaram até 976%. Entre os medicamentos genéricos, a maior diferença foi encontrada no paracetamol de 200 miligramas. O preço médio é de R$ 4,00, mas o custo variou entre 90 centavos e R$ 9,50.
2,69. Entre os remédios de referência, a maior variação foi de 296% na amoxicilina de 500 miligramas. Enquanto em um local, o produto era vendido por R$ 15, em outro chegou a custar R$ 61. O dia na capital paulista teve sol forte, céu nublado e chuva. Isso aconteceu por causa de instabilidades que devem se intensificar nos próximos dias, trazendo chuva mais forte e queda de temperatura até o final da semana. Vamos à previsão. Um sistema de baixa pressão vindo do sul do Brasil influencia o tempo aqui no estado. Esse sistema espalha muitas nuvens no centro-oeste, sul e também no leste do estado. Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva passageiras à tarde. Nas demais áreas, o tempo continua firme. No centro-norte, máxima amanhã de 26 graus em Barretos e também em Franca. E na faixa leste, máximas de 26 também em Campinas e em Santos. Até sexta-feira aqui na capital, o céu fica com muitas nuvens, pode chover a qualquer hora e a temperatura cai. Amanhã, máxima de 25, na quinta, máxima de 23 e na sexta, os termômetros não devem passar dos 21 graus. E agora um destaque internacional. Onda de calor mata ao menos 800 pessoas na Índia. Com temperaturas entre 43 e 47 graus, os hospitais de 2 estados no sul da Índia estão lotados com pessoas sofrendo os efeitos da onda de calor. O governo tem pedido aos cidadãos que se hidratem e evitem sair às ruas. As altas temperaturas atingem a região desde o mês passado, mas muitas mortes ocorreram na última semana. De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia, a previsão é de que a onda de calor continue nas próximas 2 semanas. São Paulo recebe mais uma grande mostra de arte. São mais de 100 pinturas do artista catalão Joan Miró, algumas inéditas, além de gravuras e esculturas de um dos mestres do surrealismo. O mestre do surrealismo começou a carreira durante a Guerra Civil Espanhola. O mundo vivia o horror da Segunda Guerra e Joan Miró expunha em cores o seu olhar sobre a vida. Traços marcantes, feitos por um adulto provocativo, mas com a sutileza e a liberdade de uma criança. Você vê essas obras que parecem criança, mas você vai tentar fazer, você não consegue. Se uma criança faria igual, como ele costumava dizer, pouco provável, mas elas gostaram. Ele faz umas obras muito bonitas e eu gostei bastante. Miró tinha uma característica única, deitava as telas no chão e pintava em pé. Só assim ele conseguia alguns efeitos, como esses respingos. Você olhando para baixo, você acaba perdendo a profundidade. Então ele usava a tela no chão ou a gravura fazia no chão porque dava essa possibilidade do inesperado. Entender essa explosão de cores é uma experiência muito particular. Dá para imaginar o que passava na cabeça do Miró quando ele pintava essas coisas? Não, difícil. Acho que nem ele mesmo deveria saber ao certo. Miró dizia que sua arte assassinava, liquidava com os padrões estéticos daquela época. Assim ele fazia, refazia, experimentava e criou uma intensa capacidade de reconstruir o real. E esta mesma ousadia mostrada nas pinceladas, ele manteve mais tarde nas muitas esculturas que criou. Miró utilizava objetos de verdade e dos mais improváveis, como moldes, uma colher, uma garrafa e até uma lata de tinta com uma cabeça de boneco em cima. Depois, fundia tudo em bronze e as peças ganhavam vida. A exposição, Joan Miró, A Força da Matéria, pode ser vista até o dia 16 de agosto no Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Os ingressos custam R$10, mas às terças-feiras a entrada é grátis. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.